Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Amém. Muito bom dia, que a bênção de Deus, que os anjos do Senhor estejam aí ao teu redor, sobre a tua vida e sobre a tua família. Jamais devemos nos esquecer, todos os dias é dia para que nós possamos reafirmar que nós iremos viver exclusivamente para o Senhor. Enquanto essa terra tenta nos seduzir a vivermos aqui exclusivamente para essa terra, nós precisamos renunciar em viver para esse mundo e vivermos exclusivamente para as mansões celestiais, que lá do céu Deus destine bênçãos sem medida sobre a tua vida e sobre a tua família. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 23, o versículo 1 e o versículo 2. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Da mesma forma como Jesus um dia foi tratado de forma injusta, um falso testemunho foi levantado também contra o próprio Cristo. Não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Paulo foi tratado de forma injusta e falsos testemunhos se levantaram contra Paulo. A própria forma como o sinédrio foi convocada, muitos acreditam que o tribuno não poderia fazer essa convocação, mas o sinédrio foi convocado por um tribuno. A acusação que tinha contra Paulo é de um pregador que a sua mensagem tinha tocado o coração de uma comunidade. Todos os níveis da sociedade estavam se sentindo tocados pela mensagem, pelas orientações que o apóstolo Paulo trazia. Era a única acusação que ele tinha nas mãos para poder condená-lo. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Paulo fixou os seus olhos na Assembleia. Por mais de 25 anos, ele não tinha se deparado com aquela comunidade judaica. É bem possível que naquele momento ele conseguisse ainda se lembrar de algumas pessoas, mas o sumo sacerdote Ananias pede para que as pessoas que estivessem mais próximas a ele batessem na sua boca. Como nós podemos ver no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, na declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus há de ferir-te, Paulo estava se referindo ao sumo sacerdote. Alguns acreditam que essa declaração não era pessoal, mas outros acreditam que Paulo falava profeticamente. Deus colocou no seu coração, sem que ele tivesse a menor intenção de ferir o sumo sacerdote. Mas de fato isso se cumpriu. No ano 66, depois de Cristo, o sumo sacerdote Ananias, ele foi assassinado por seus inimigos. Quando o apóstolo Paulo está falando que o sumo sacerdote era uma parede branqueada, é porque ele deveria ser uma referência para a sociedade. Ele deveria praticar a justiça, mas ele se aproveitava da sua pompa, da sua autoridade para fazer injustiça. Se ele fosse um homem inteiramente íntegro, ele conseguiria observar a pureza, a integridade do homem que estaria diante dele. Paulo tinha pleno conhecimento tanto da lei judaica quanto da lei romana. Para que ele pudesse ser condenado, eles deveriam apontar para ele algum erro que ele tivesse cometido. Mas até então, nenhum deles conseguiram apontar nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma transgressão que ele tivesse praticado em vida. Paulo era um ex-membro do Sinédrio. Se tinha alguém que tinha conhecimento de todas as leis que estavam sendo discutidas ali, ele era um deles. Paulo era tão conhecedor do judaísmo que ele faz uma citação do livro de Êxodo, capítulo 22, o versículo 28, onde as pessoas são convocadas a não falar mal das autoridades. E diante dele estava uma autoridade, que era o sumo sacerdote. Embora sendo acusado injustamente, Paulo é um homem nobre, é um homem íntegro, e ele não está disposto a despencar-se do seu pedestal para poder atacar aqueles que estavam injustamente lhe atacando. Aqueles homens que estavam lhe ouvindo, eles estavam tão fora de si que eles se comparavam a uma turba iletrada. Embora fossem homens que tivessem a palavra de Deus nas mãos e estivessem lidando com a lei diariamente,
eles sabiam detalhadamente o que a lei prescrevia para um pecador, mas eles fecharam os seus olhos para olhar para a lei, para ver a palavra do Senhor, e os seus olhos estavam completamente voltados para um homem que se dizia que tinha sido judeu e agora se tornou um seguidor do caminho do Senhor. A grande multidão que ouvia o apóstolo Paulo se dividiu. Os saduceus ficaram de um lado e do outro lado ficou os fariseus. O comandante, temendo que um desses grupos despedaçasse o apóstolo Paulo, ele pediu para que Paulo fosse retirado daquele ambiente e recolhido ao calabouço. Atos capítulo 23, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É o próprio Cristo que aparece a Paulo, é o próprio Cristo que conforta a Paulo. O próprio Cristo diz para Paulo ter coragem. Embora o Senhor soubesse que os dias seriam difíceis, mas ele estaria ao lado de Paulo em todo momento até as últimas consequências. Deus jamais desamparou um dos seus filhos quando esses estão passando por problemas. Quando estudamos a Bíblia detalhadamente, nós vemos que Daniel e os seus amigos, quando foram lançados dentro da fornalha, é o próprio Cristo que se faz presente e não permite que os seus filhos sejam queimados. Daniel, da mesma forma, em Babilônia, quando foi lançado dentro da cova dos leões, é o próprio Cristo que tampou a boca do leão e não permitiu que o leão atacasse a Daniel. E não seria diferente em Jerusalém. No momento em que a turba, enfurecida, tomada pelas forças do mal, queria destruir a Saulo, o próprio Deus, os anjos do Senhor estavam ao redor de Saulo e impediu que eles tocassem na vida do apóstolo Paulo. Deus sim estava abrindo os seus olhos para que no futuro, lá em Roma, da mesma forma como ele tinha sofrido aqui em Jerusalém, importava que também em Roma ele testemunhasse a respeito de Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando o dia amanheceu, um grupo de judeus se reuniram, e era mais de 40, e eles declararam como sendo anátemas, e falaram que não comeriam, não beberiam, enquanto não matassem a Saulo. Mas o seu sobrinho que estava em Jerusalém, possivelmente o seu sobrinho também estivesse estudando nas mesmas escolas que Paulo estudou, o advertiu falando que havia uma conspiração para tirar a sua vida e que ele deveria se retirar de Jerusalém. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 23 do livro de Atos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. Deus jamais desampara os seus filhos. Se nós passamos por lutas e dificuldades, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade. Não busque resolver os seus problemas sozinhos, busque a cada dia confiar e entregar os seus problemas nas mãos do Senhor. Da mesma forma como Deus entrou com providência para salvar a vida de Paulo, Deus também irá entrar com providência para salvar a nossa vida. Deus jamais desamparou um seu filho que passa pelo sofrimento. Deus jamais irá desamparar um dos seus filhos que está comprometido em servi-lo, em amá-lo e viver uma vida exclusivamente para o Senhor. É por isso que nessa manhã nós somos convocados, convidados a irmos aos pés de Jesus Cristo, entregarmos a nossa vida nas suas mãos e vivermos exclusivamente para Ele. Aqueles que aceitam esse convite do Senhor terão a bênção de Deus, terão a graça do Senhor sobre a sua vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, a nossa caminhada. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.